Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Fique de pé, por favor. O Senhor é digno de todo louvor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo. Lá no Salmo. Salmo 29. A voz de Deus na tempestade, Salmo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria que você acompanhasse com seus olhos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Leia, por favor, o versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor quem nos abençoa. É Ele quem derrama paz sobre nós. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso socorro no meio das tempestades. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de graça. A voz do Senhor faz tremer os desertos. Oh Senhor, Tua voz, precisamos dela. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de glória. A voz do Senhor é cheia de majestade. Oh Deus Santo. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, Senhor. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Voz do Senhor. A voz do Senhor enche toda a terra. A voz do Senhor faz cessar o vento. A voz do Senhor acalma a tempestade. E no seu tempo tudo diz glória. E no seu
voz do Senhor é cheia de glória, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor enche toda a terra, a voz do Senhor faz cessar o vento, a voz do Senhor acalma a tempestade. E no seu tempo tudo diz glória, e no seu tempo tudo diz glória. Diga aleluia. Aleluia. Jesus, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Santo Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Sejam dadas toda adoração a Ti, Senhor. És grandioso, Senhor. És poderoso. Ele é o Rei que venceu todos os nossos inimigos. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Oh Deus, vamos declarar a honra, a glória sejam dadas ao Leão de Judá. Ele é o nosso Deus que venceu todos os inimigos. Todos serão colocados debaixo dos seus pés. Bendito seja o teu nome, Senhor. A honra, a glória, a força sejam dadas ao Leão de Judá. Diga, a honra, a glória, toda a glória, a força sejam dadas ao Leão de Judá. Ele é o Rei. Em seu nome
todo louvor, toda a glória. Oh Deus, seja engrandecido. Oh Jesus. Oh Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitórias nossas vidas. Cordeiro de Deus, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, criamos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará. Derrama teu Espírito, derrama teu Espírito sobre nós, trazendo vitórias nossas vidas. Quem cantará contra o braço forte do Senhor, verá o seu agir. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória, já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? A palavra de vitória foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Deus Santo, Santo. Eu gostaria de perguntar a vocês: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Cantem todos. Cantem os músicos. Impedirá o seu agir. Quem poderá nos resistir? A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Oh Deus, palavra liberada a nós. A vida, a palavra de salvação, a palavra de vitória já foi liberada a nós. Jesus disse para Lázaro: ainda que morra, viverá. Existe palavra mais poderosa que essa. É a palavra do Filho de Deus. É a palavra de Jesus. Ele declarou para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morrerá. Ele declarou isso. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus Santo. Não existe palavra mais poderosa que essa. Nenhuma autoridade humana, como que seja, não tem palavras mais poderosas do que essa. Ele disse assim, ó: disse Jesus, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, de novo viverá. Ele falou: eu sou o rio que desceu do céu, comer minha carne e beber o meu sangue, sem existirá. Eu sou a ressurreição
ressurreição e a vida em mim, ainda que morra. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, para sempre viverá. Ele falou, disse Jesus. Disse Jesus: beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, de novo viverá. Ele falou: eu sou pão vivo que desceu do céu. Quem comer minha carne e beber o meu sangue, sempre existirá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, para sempre viverá. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, para sempre viverá. Para sempre. Para sempre viverá. Para sempre viverá. Para sempre viverá. Meus irmãos, não existe palavra mais consoladora que essa. Não existe algo tão poderoso como ouvir dos lábios do Filho de Deus, ainda que morra, viverá. Ele diz, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre tudo. Não existe palavra mais consoladora que essa. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Oh, Santo Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida, vida abundante, vida plena, vida maravilhosa temos em Ti, Senhor, e somente em Ti. Aleluia, aleluia. Você pode, antes de sentar, dizer isso para o seu irmão: não deixará na morte. Diga isso para o seu irmão: não, Ele não deixará na morte. Ele é a vida, Ele é a vida. Você pode tomar o seu lugar, sentado mesmo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 15. Oh, perdão, falei errado. Não é 15 não, 19. Lucas capítulo 19. Versículo 1. Texto muito conhecido. Zaqueu, o publicano. Assim diz o Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então,
correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Inteiramente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós louvamos a tua preciosa porção, tão especial porção da tua palavra. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que precioso esse momento, né? É um momento que todos nós desfrutamos. É o momento que Jesus nos chama. O momento que Jesus diz o teu nome. Você ouve lá no íntimo do teu coração, porque é o momento que o Espírito Santo remove dos nossos olhos toda a cortina de fumaça que nos impedia de enxergar Jesus. É o momento que o Espírito desobstrui a audição do nosso coração. Ouvir Jesus nos chamando pelo nome. Esse momento é maravilhoso. Mas eu quero só observar alguns detalhes aqui para que a gente se prepare para participar da mesa do Senhor. É muito interessante ver aqui entrando em Jericó. Entrando em Jericó. Parece uma coisa tão simples. Parece que o fato de Jesus entrar ali em Jericó e passar no meio daquela cidade, veja, atravessando Jesus a cidade, ele atravessou a cidade de Jericó. Parece uma coisa tão simples, não? Mas não é tão simples. Jericó era uma cidade dos povos das nações inimigas. Era uma cidade dominada por uma nação inimiga. E sabe o que é o mais interessante? Jesus já esteve ali em Jericó. Jesus já esteve ali aos pés das muralhas de Jericó, falando, chamando, convocando um homem ao combate, à guerra, à luta. Lembra? Quem foi o homem? Quem foi o homem? Vem com Josué lutar aonde, meu irmão? Em Jericó. Jesus mesmo desceu. Você lembra que lembra que Deus, o próprio príncipe do exército celestial, é Jesus. Jesus desceu e veio falar com Josué, ele diz, pés, que o perímetro agora se torna santo. Jesus veio dar as instruções para Josué. Jesus já conhecia aquela cidade. Isso não é maravilhoso? Ele já tinha derrubado os muros de Jericó. Ele já tinha feito uma obra ali na cidade de Jericó. E agora, praticamente 1000 anos depois, aproximadamente, Jesus está agora passando pelo meio, não agora como um ser celestial vindo dos céus diretamente, mas agora como homem andando sobre a terra. Aquele que derrubou as muralhas de Jericó, agora ele está ali sujeito às autoridades, aos homens, sujeito às autoridades humanas. Isso é algo tremendo, algo maravilhoso. O mesmo que derruba as muralhas, o mesmo que faz as muralhas ruírem, o mesmo que tem poder sobre tudo que há na terra, ele se fez carne, se humilhou, ele desceu, ele abriu mão momentaneamente da sua glória, esvaziou-se para andar, para pisar no chão. E agora ele não diz assim: afaste-se porque o perímetro é sagrado. Agora ele não diz isso.
Olha o que ele diz agora para Zaqueu, que está dentro de Jericó. Olha o que ele diz para Zaqueu. Zaqueu, hoje eu quero estar contigo. Meus irmãos, isso é glorioso. Porque o Filho de Deus, ele está dizendo para nós o seguinte: eu sou o acesso. Eu sou a porta. Eu sou aquele que te chama de novo. Ele que reconstrói. Jesus é a ponte. É a ponte que nos liga a Deus. É a ponte que reconstrói o que o pecado quebrou. A comunhão com Deus, o contato com Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O mesmo Deus que dizia: olha, tire as sandálias dos teus pés, afaste-se um pouco. Tamanha glória dele se manifestando, tamanha santidade dele. Agora ele está dizendo: eu quero estar na tua casa, Zaqueu. Isso é muito bom. Um homem chamado Zaqueu. Quando Lucas relata sobre Zaqueu, é muito especial, porque só Lucas relata sobre Zaqueu. Só ele faz questão de dizer essa passagem, esse momento tão precioso. Muito provavelmente Lucas esteve com alguém que conheceu Zaqueu, que estava próximo a Zaqueu, que tinha algum contato com Zaqueu. Lucas não é contemporâneo de Cristo. Lucas é contemporâneo do apóstolo Paulo. Lucas é aquele que escreve o diário de bordo do apóstolo Paulo, é o que escreve o livro de Atos. Ele está relatando essa passagem porque ela é muito importante mesmo. Ela é muito especial mesmo. E como Lucas faz a coletânea, ele é um pesquisador e ele vai buscando essas informações com pessoas que tiveram com Jesus. E Zaqueu teve contato face a face com Jesus, direto com Jesus. Isso é muito precioso. Zaqueu não subiu naquela árvore, como diz a música que quase todo final de ano é tocada, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Não, Zaqueu não queria chamar a atenção dele para Jesus. Está errado. Essa canção está errada. Muitas canções estão erradas. Zaqueu jamais quis chamar a atenção dele para Jesus. Muito pelo contrário. Porque quando a gente fala isso, quando a gente diz que Zaqueu queria chamar a atenção, a gente está tirando de Jesus a glória desse momento que pertence a Jesus, a soberania desse momento que pertence a Jesus, porque Jesus, no meio de toda aquela multidão que o cerca, vai numa árvore e um homem baixinho que estava ali em cima daquela árvore, provavelmente junto com as crianças, junto com todas as crianças que estavam ali no meio daquela multidão, Zaqueu se colocou lá no meio dos pequeninos, porque ele era baixinho. A Bíblia faz questão de dizer, Lucas faz questão de dizer, ele era de pequena estatura. Ele sobe naquela árvore porque era a única maneira dele ficar um pouco mais alto do que a multidão. Ele não queria chamar a atenção de Jesus. Foi Jesus que chamou a atenção de Zaqueu. Nós nunca vamos até Ele. É Ele que sempre nos atrai. É Ele que sempre chama o teu nome. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós, meu irmão. Não fomos nós que lançamos uma corda para os céus e atraímos a presença de Deus. Nunca. Foi Ele que desceu. Foi Ele que trouxe. Ele é a escada. Você lembra daquela escada? Aquela escada que, no sonho, recostado naquele lugar, ele diz, os anjos de Deus subiam e desciam. Jacó estava vendo o que Jesus era, a escada, o que traz os céus para a terra. Aquele que faz a vontade de Deus nos céus, ele executa ela na terra. É Ele, é Jesus. A glória dele não pode ser removida. E quando a gente canta que Zaqueu queria chamar a atenção de Deus para ele, de Jesus para ele, nós estamos tirando toda a beleza do texto, que é a soberania de Jesus.
no meio daquela multidão. Jesus sabia o nome de todas aquelas pessoas, mas ele para falar com um homem. E sabe o que é interessante? Ele não é pobre, não. Algumas pessoas que se vitimizam, e hoje, como nós estamos falando frequentemente, a sociedade, aliás, as potestades e os principados que atuam dentro, no coração de homens investidos de autoridade, esses principados e potestades, eles querem provocar confusão, criar guerras, contendas e conflitos. E eles colocam ricos contra pobres, pobres contra ricos. Fazem do rico o opressor e o pobre o oprimido. E aqui? As pessoas que dizem que Jesus é o grande homem que veio acabar com os opressores e exaltar os oprimidos, como muitos dizem. Esse texto aqui faz cair essa ideologia tão imoral, tão maligna, tão destruidora. Jesus, no meio de toda aquela multidão, deveria haver muitos pobres. E olha quem Jesus chama e quem ele quer ir na casa. Do maioral. Zaqueu não era um publicano simplesmente. Zaqueu era o maioral. Versículo 2. Eis que um homem chamado maioral dos publicanos é rico. Jesus veio só para os pobres. Quando Cristo, no Sermão da Montanha, ele diz, bem-aventurado os pobres. Ele não está falando pobres no sentido financeiro, não, meu irmão. Ele está falando pobres de espírito. Ele está falando de pessoas que não estão mais suportando seus próprios pecados, a oração, a sua forma de pensar errada, a sua forma de viver errada. Esses são os pobres de espírito. As pessoas quebrantadas. Quem é o homem que Deus olha? O abatido, o contrito e o que treme na palavra de Deus. É esse o homem que Deus está procurando, é essa mulher que Deus está procurando. Não é uma pessoa pobre financeiramente. Ali devia ter uma multidão de gente pobre e Jesus vai no homem rico. E o homem rico o recebe com toda alegria, porque era pobre de espírito. Estava já incomodado com a sua própria vida, porque esse homem é um corrupto. É o poderoso chefão da máfia do Sinédrio. O poderoso chefão da máfia que envolvia o Sinédrio, envolvia Roma e envolvia muitos judeus, como esses homens aqui, como ele, Zaqueu, era um judeu. É filho de Abraão. Quando Jesus diz que é filho de Abraão, significa que é um judeu, significa que Jesus veio para esse homem. O ministério de Jesus foi restrito aos judeus. Ele veio para os seus o rejeitaram, mas Zaqueu não rejeitou. Não rejeitou. E esse homem cheio de iniquidades, era um homem que extorquia o seu próprio povo, os seus conterrâneos. Ele extorquia os conterrâneos, cobrava impostos muito maiores do que deveria, abusava da sua autoridade e certamente não compartilhava o que tinha com ninguém, porque é exatamente isso que ele faz quando ele se arrepende. Você percebe que o que ele faz aqui, quando ele diz, no versículo 8, entre mentes, naquele momento que ele está ali diante de Jesus, ele se levantou e disse ao Senhor. Você imagina, provavelmente Jesus está lá sentado na mesa, porque para ele tomar a postura de se levantar, Jesus devia estar sentado com eles ali na mesa, deveria ter sido recebido muito bem por Zaqueu na sua casa, com tamanha alegria, hospedou Jesus com muita alegria.
E nesse momento, Jesus não falou nada. Jesus não disse, arrependa-se dos seus pecados. Jesus não disse, olha, eu te amo. Jesus não disse, eu tenho um plano na tua vida. Jesus não disse, eu tenho uma obra para executar no teu coração. Jesus não falou nada. Não falou nada. Jesus fez isso aqui é uma lição de evangelização. Sabe o que Jesus fez? A coisa mais simples do mundo. E às vezes é um detalhe que para nós falta, para o povo de Deus, para nós que somos cristãos. Eu também me incluo. Você sabe o nome dos seus irmãos? Porque a beleza desse texto, a soberania de Cristo nesse texto, é que ele conhecia Zaqueu antes da fundação do mundo. E Jesus fez a coisa mais simples. Eu fico imaginando Zaqueu lá. Eu fico imaginando ele com as crianças. Com as crianças menorzinhas que deviam estar ali em cima do sicômoro, querendo ver Jesus também. E ele fica lá no meio daquelas crianças. Calma aí, quero ver também. Chega para lá, pá, dando um pescoção no menorzinho. Isso não está escrito não, tá? Por favor, só estou pensando aqui. Viajando. Isso é uma viagem. E aí eu fico imaginando ele lá, falando com o menino, vendo de repente Jesus passando. Jesus passa, daqui a pouco Jesus dá uma olhadinha para o lado e... Zaqueu, você conhece o nome dos teus irmãos? Você sabe o nome? Porque uma das coisas mais simples nesse processo aqui de evangelização, e essa evangelização foi 100% eficaz, foi uma coisa tão simples. Jesus só disse o nome. De repente tem uma pessoa que está precisando tanto de Jesus lá no teu local de trabalho, que está precisando de Jesus dentro da tua escola, dentro da tua família, quem sabe, e de repente você simplesmente dizer o nome da pessoa e falar, está tudo bem? Está precisando de ajuda? Jesus amontoou brasas na cabeça de Zaqueu. O que é amontoar brasas? Zaqueu só fazia mal aos judeus. E agora, naquele momento que Jesus está só de passagem por Jericó, um homem que é um ilustre no meio dos judeus, um homem que está sendo considerado um ser divino no meio dos judeus, porque a fama de Jesus já tinha corrido. Muitas pessoas já ouviram falar dele, não é à toa que Jesus quer, que Zaqueu quer também vê-lo, não só de ouvir, mas quer vê-lo também. Quem ele é? Eu quero ver a aparência dele, quero ver o rosto dele, quero ver como ele anda, quero ver como ele reage no meio dessa multidão, eu quero vê-lo também. A fama dele já tinha passado, e já tinha corrido ali, e Zaqueu faz mal. Zaqueu, ele não é aquele que vai lá cobrar os impostos, mas ele manda os cobradores irem. Ele manda os homens irem lá cobrar os impostos. Vai lá cobrar o imposto. Vai lá. Ele que é o despachante. Ele é praticamente como chama o poderoso chefão? É Dom Corleone? Eu não sei como é que chama o nome do poder. Mas ele é como se fosse o poderoso chefão dessa máfia. Ele simplesmente envia os homens. Ele só fica lá sentado na coletoria, recebendo aquela extorsão, dinheiro a mais, abuso de autoridade e sem a menor intenção de dividir com ninguém. Queria enriquecer e enriqueceu. Era muito rico, era muito poderoso. Esse homem sabe que faz mal ao seu próprio povo. Esse homem é considerado pelo seu próprio povo uma escória. É um crápula. É um ser desprezível. Publicanos eram pessoas desprezíveis para os judeus, porque eram judeus fazendo mal aos judeus. E de repente vem um ilustre judeu chamado Jesus e diz, Zaqueu,
hoje me convém na tua casa. Você consegue imaginar isso? Aquele homem que fazia mal ao povo de Deus, recebe essa dádiva. Jesus fez aquilo que em Romanos 12 diz: combate o mal com o bem. Jesus combateu o mal com o bem, mas eu quero que você preste uma atenção num detalhe aqui. Eu não sei o que você entende como bem, porque Zaqueu fazia mal, mas ele era um homem desprezado. Jesus conhecia o coração de Zaqueu, Jesus sabia quem ele era antes da fundação do mundo, já conhecia Zaqueu. Criou Zaqueu, sabia o nome de Zaqueu, sabia cada detalhe da vida de Zaqueu. Mas há um texto onde Cristo expressa toda a sua fúria, toda a sua indignação, ao ponto de pegar um armamento. A gente tem dificuldade de falar isso, mas Jesus pegou um armamento chamado azorrague. E é um armamento bem pessoal, porque diferente de uma arma de fogo que você dispara a longa distância, diferente de uma funda que você pega a pedra e arremessa e a longa distância, ele pega um azorrague, ele está quebrando a mesa dos cambistas, espalhando tudo aquilo ali e quebrando tudo aquilo ali dentro do templo. De frente para os vendedores, de frente para aqueles cambistas. Aí eu te pergunto, Jesus combateu mal com bem ali? Se a gente achar que bem é só quando você faz a coisa assim, agrada a outra pessoa, assim, dando algo bom assim para ela, no sentido até material. Isso não é bem, não. Nossos filhos cometem erro gravíssimo. Aí você vai lá, não dá nenhuma punição, presenteia ele. Olha, a minha educação não foi assim não, meu irmão. E hoje os pais estão assim. Os filhos fazem o que querem, são irresponsáveis em várias questões, e o pai ainda presenteia, ainda dá um agrado. Eu queria te perguntar, lá no templo, quando Jesus limpou o templo, quando Jesus quebrou a mesa dos cambistas, Jesus combateu mal, porque o que era aquilo? Estavam abusando da casa de Deus. A casa de Deus era casa de oração e eles estavam fazendo de covil de salteadores. Estavam usando o templo como shopping. Estavam se aproveitando da movimentação dentro do templo e vendendo, comprando, fazendo negócios, fazendo o que queriam na igreja. Fazendo o que queriam do culto a Deus, como muitos hoje estão fazendo, cultuando da maneira que querem. Quando Jesus quebra as mesas, ele está fazendo mal ou está fazendo bem? Está fazendo bem. Porque ele está fazendo a vontade de Deus. Ele era Deus. Essa questão precisa de discernimento. Jesus aqui, de fato, está indo de encontro, mas ele está vendo o coração de Zaqueu. Aquele homem ali não está ali de qualquer maneira, não. Ele já não suporta mais viver daquele jeito. Ele chega ao ponto de, quando ele vai se arrepender, ele diz: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Esse homem riquíssimo, ele certamente, dando metade do que tinha para os pobres, ele viveria com a outra metade de forma tranquila.
Ele decidiu agora deixar de ser um abusador, um homem que abusa da sua autoridade. Agora ele deixou de ser alguém que vai extorquir pessoas, arrancar dinheiro de pessoas à força do seu próprio povo. E agora ele faz algo além. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, arrancado dinheiro de alguém de forma inconveniente, imoral, eu restituo o que eu extorqui 4 vezes mais. Ele está fazendo, se você olhar para o texto onde João Batista é questionado, mas o que temos que fazer para andar com Jesus? O que João Batista respondeu? Não cobre além do que é devido. Reparte o que você tem com quem não tem nada. Se você tem 2 capas, reparta com quem não tem nenhuma. Dê uma e você ainda vai ficar com a outra. Olha só que interessante. E outra coisa, não se aproveite da sua posição. Não se aproveite da sua posição para arrancar mais dinheiro do que é devido. Não abuse de autoridade. O que João Batista está fazendo aqui? Dando frutos dignos de arrependimento. Se você olhar o que Zaqueu está fazendo aqui, o que João Batista disse para o povo, é exatamente o que João Batista está fazendo aqui. Deixando de abusar, repartindo e deixando de abusar da sua autoridade. Deixando de extorquir, de cobrar além do que é devido. Dividindo e deixando de abusar da sua autoridade. Exatamente o que João Batista falou para que se fizesse. E todas essas coisas estão ligadas à tua vida financeira. Estão ligadas ao bolso. E logo em seguida, Jesus não tem nenhum espaço de tempo aí, provavelmente. Imediatamente, então, diz o versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação. Zaqueu sabia da sua vaidade, da sua corrupção, sabia da sua imoralidade, sabia que vivia numa condição deplorável diante de Deus. Ele tinha essas convicções. Jesus não precisou falar nada. Jesus não precisou dizer para ele: arrependa-se. Aliás, quando você for falar de Jesus para alguém, primeiro diga: você se arrepende dos teus pecados? Porque a gente está colocando a carroça nas frente dos bois, a gente está dizendo para a pessoa: Jesus te ama. Se você não se arrepender dos seus pecados, o amor de Deus não está em você. Olha o que diz o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio salvar e buscar o cheio de si, o altivo, o que não tem a menor pretensão de se arrepender e que não se arrepende de nada, o que se considera puro aos seus próprios olhos, aquele que não precisa de mudança alguma na sua vida. Jesus não veio buscar e nem salvar essa pessoa. Jesus não veio para você, se você está vivendo assim. Saiba disso. Saiba disso. A primeira coisa que nós deveríamos fazer quando nós estamos falando de Jesus para alguém, quando nós estamos desejosos por evangelizar alguém, é dizer: você se arrepende dos seus pecados? Você viu em algum lugar Jesus dizer para a pessoa: eu te amo? Jesus só disse, fala isso, tem essa postura para aqueles que já se arrependeram. A obra dele é muito cara, meu irmão. O preço foi muito alto. Nem todos amam Jesus. Nem todos querem Jesus. E lá em João,
Se eu não me engano, no capítulo 15 de João, Jesus diz assim: aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Aquele que não permanece, eu não estou nele. Eu não estou nele. Eu corto. Aqui, esse homem, esse publicano, ele faz algo que é muito precioso. Ele reconhece suas iniquidades. Você lembra aquele povo que disse assim, olha que ele diz no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, estavam cochichando um com o outro, estavam fazendo as suas conversinhas paralelas, mal intencionadas, as murmuraçõezinhas, dizendo que ele se hospedara com um homem, o quê? Pecador. Agora a pergunta que eu te faço: essas pessoas que disseram isso, será que foram salvas? Porque Zaqueu, o pecador, foi. Será que essas que disseram isso não se consideravam pecadoras? Porque se elas não se consideravam pecadoras, neste momento, elas ardem com choros e ranger de dentes no lago de fogo, por não se considerarem pecadoras. Meu Jesus. As brasas que Jesus anula na cabeça de Zaqueu, como diz, significa isso. É tão precioso isso, né? Você acha o mal, o bem, o que lá dizendo, é com pessoas da mesma congregação. É com irmãos que fazem mal um ao outro. Está dizendo para pessoas de fora, está dizendo para membros da igreja, cuidado com ler a Bíblia de forma aleatória. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos, se possível, esteja bem com todos, se possível, esteja bem com todos, mas não se vingue, no lugar da vingança, dá lugar à ira. Tem gente que acha que pode ficar com os outros, não tem raiva de ninguém, não? Eu fico. E o apóstolo Paulo diz isso: não se vingue, não tente pagar com a mesma moeda. No lugar de se irar, de se vingar, dê lugar à ira. Fica com raiva, mas não se vingue, porque a vingança pertence ao capítulo 12 de Romanos. Depois anote e leia, por favor. Estivemos meditando na terça-feira sobre esse assunto. Não se vingue, porque a vingança pertence ao Senhor, mas combate o mal com o bem. Você faz, a pessoa te prejudica, levanta falso testemunho, fala algo que não é verdade. Você sabe, fica irado, fica chateado, mas você não se vinga. E quando a pessoa chega, você diz o nome dela: como é bom estar aqui contigo. Aí você acumula brasa na cabeça da pessoa, porque ela sabe que está te fazendo mal, ela sabe que te prejudicou. Eu estou falando dentro da igreja. Paulo está falando, escrevendo Romanos, é para a igreja em Roma. Jesus está falando para o seu povo, para os judeus, para os seus. E aquele ato de juntar as brasas na cabeça significa assim: se a pessoa já estava com a consciência pesada, a consciência um pouco quente, porque sabe que está fazendo mal, quando a outra pessoa não retribui na mesma moeda, falando mal, levantando um outro falso testemunho, criando uma outra história, a pessoa diz assim: ainda fala comigo. A pessoa que já estava com algumas fumaças assim, incomodada porque fez mal, sabe que está fazendo mal, aí agora vem as brasas. Aí agora a consciência fica ainda mais pesada. E aí vem a reconciliação, e aí vem o perdão, e aí vem, aqui é o que acontece, é o arrependimento. Aqui todo o fardo ficou ainda mais pesado. Jesus não acusou
Zaqueu. Jesus não fez assim, você, Zaqueu, é um miserável de um pecador. Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus sabe quem você é, conhece todos os teus pecados, e Ele não vai expor o teu pecado num telão. Ele apagou todos eles ali. Ó. Jesus não vai expor o teu pecado aqui. Ele levou todos eles ali. Olhe para cá, por favor. Vou repetir isso. Quando você estiver lá no céu, não está escrito na Bíblia. E eu ouvia muito isso. Quando você estiver lá no céu, você vai estar lá na presença de todos os 144 mil, que não são 144 mil, você sabe, já meditamos isso. Vai ter um telão onde você vai ser julgado e todo mundo vai ver tudo o que você fez na terra. Se isso acontecer, para que o Calvário? Para quê? Se Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas imoralidades, os nossos assassinatos, os nossos abortos, as nossas pedofilias, as nossas maldades, o acúmulo das malícias, todas as nossas falcatruas, todos os nossos subornos, todas as nossas extorsões. Ele levou sobre si tudo aquilo que praticamos contra o nosso irmão, tudo aquilo que falamos de mentira contra o outro. Ele levou sobre si. E Ele te conhece. Ele me conhece. E Ele me perdoa. Hoje, eu quero confessar aos irmãos, sou um perdido que preciso ser achado por Jesus. Hoje, eu peço como o salmista, procura-me. Ó Pai, encontra-me, ando errante. Eu não posso me perdoar, eu não posso me salvar, eu não posso me conhecer, só Tu me conheces como eu nem me conheço, Senhor. Vamos participar da mesa. Eu despeço os irmãos que estão nos assistindo, por favor. Que a graça de Cristo, o amor do Pai e o consolo do Espírito permaneça sobre os nossos irmãos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.